Fala, moçada, do Coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje vamos falar sobre câncer. É o assunto do capítulo 14. O câncer que é uma doença que acaba afetando bastante gente, praticamente todo mundo conhece alguém ou tem alguém da família ou conhecido que já teve, já passou por uma situação como essa. Beleza? Então, essa aula, ela foi dividida em duas partes. Essa primeira a gente vai entender o que é o câncer, como é que ele surge, e na segunda, a gente vai falar de mecanismos de controle, a questão de fatores ambientais que acabam possibilitando o surgimento dessa situação dentro de um organismo. Ok, galera? Então, bora lá. E aí, começo perguntando: o que torna uma célula cancerígena diferente das demais células normais? O que acontece com uma célula nossa para ela se transformar em uma célula cancerígena? O que essa bendita célula cancerígena vai fazer no local onde ela está inserida, ou seja, no sítio de origem dela? Então, são perguntas que surgem e muitas delas foram respondidas a partir do sequenciamento do quê? Do código genético humano, que nem nós vimos na aula passada. Essas células cancerígenas, elas apresentam algumas características. Primeiro, elas têm um crescimento desregulado. O que acontece? O que é um crescimento desregulado? Gente, elas são maiores que as células normais, e elas não têm uma forma bem definida. Então, elas são totalmente. Elas não se encaixam dentro do padrão do tecido, por exemplo. Vamos imaginar a pele. Uma célula cancerígena na pele, ela não se encaixa dentro do padrão célula da pele. Ela vai ser bem maior e não vai ter uma forma igual à célulazinha que nós temos na nossa pele. E aí, isso ocorre porque elas crescem e se reproduzem indefinidamente, formando os tumores. Uma célula cancerígena, nós vamos ver na segunda aula também sobre isso um pouco, ela é imortal, até que ela mata o seu hospedeiro, até que o indivíduo que está com ela morra. Então, enquanto o indivíduo estiver vivo, essa célula cancerígena vai se reproduzir, se reproduzir, se dividir, se dividir, se dividir indefinidamente. Então, basicamente, uma célula cancerígena ela é imortal. Esse que é o grande problema, porque as nossas células normais, elas têm uma vida útil. A célula cancerígena não. Ela continua proliferando até o indivíduo morrer. Depois que morreu, ela morre junto também. Tá bom? E aí o que acontece? Elas não são capazes de se especializar em nada, ela não consegue se transformar em nada. Célula cancerígena é uma célula cancerígena, ela não vai virar um osso, não vai virar músculo, não vai virar pele, não vai virar tendão, nada. Uma célula cancerígena simplesmente é uma célula cancerígena. E ela também não consegue se ligar a outras células. Então elas não se diferenciam e também não formam tecidos como as células normais. Então você fala, o tecido cancerígeno. Não. Você tem ali uma massa de células cancerígenas. Elas não formam nenhum tecido específico. E aí, por causa dessa condição, né, de não estarem grudadas, ligadas, algumas podem migrar e colonizar outros tecidos do corpo humano, espalhando o câncer para outras áreas. Agora eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, o câncer se torna muito perigoso por causa dessa condição aí de uma célula cancerígena migrar para qualquer tipo de tecido do nosso organismo. E ela migra por onde, professor? Galera, ela migra pela corrente sanguínea. Então, de repente, um câncer que esteve no pé pode parar no seu coração, no seu pulmão, no seu rim, no seu baço, no seu fígado, no seu cérebro. Se ela tiver essa característica de migrar, ela pode chegar em qualquer tipo de tecido. É uma característica bem ruim do câncer, tá bom? E aí a maioria das células cancerígenas, elas possuem problemas onde? Nos mecanismos de reparo celular. É como se a célula cancerígena ela sofresse várias mutações e essas mutações, então, mesmo que o sistema, o organismo reconheça que aquela célula ela é ruim, a célula não consegue morrer. Ela não consegue sofrer o que? O processo de apoptose, que nada mais é que o suicídio celular, que é a morte celular programada. É por isso que a bendita célula cancerígena ela é imortal. Por quê? Porque ela não entende que ela está errada, que ela é uma célula mutante e que ela deveria morrer. Ela não entende isso, porque ela não funciona mais a apoptose dela. Então ela acaba continuando indefinidamente até ou matar o indivíduo ou ser tratada, ser eliminada dentro do organismo. E hoje em dia já tem tratamentos diversos para vários tipos de câncer, né? E aí o que se chama comumente de câncer? Na realidade é um conjunto de 200 diferentes tipos de doenças, né? Brincar tem até mais.
E aí faz anualmente centenas de vidas, gente, centenas de milhares de vidas. E aí, essa tabela que tem na apostila, eu achei muito interessante, tanto que eu copiei ela aqui, trouxe para vocês, para nós discutirmos um pouco. Olha só, aqui são só alguns: câncer de bexiga, mama, colo uterino, esôfago, intestino, cabeça e pescoço, rins, leucemia, né, que é o câncer no sangue, pulmão, linfoma, melanoma, que é o câncer de pele, ovário, pâncreas, próstata, estômago, testículo, tireoide e útero. Tem cânceres que atacam tanto homens quanto mulheres, e tem cânceres que são específicos ou do sexo masculino ou do sexo feminino. Masculino e feminino. Por exemplo, olha só, o câncer que mais mata mulher é o câncer de mama. E o câncer que mais mata homem, né, especificamente, é o câncer de próstata. E aí, se eu tiro os dois aqui, o que mais mata tanto homens quanto mulheres é justamente o câncer de intestino. Então, fiquem bastante atentos a isso, que pode perguntar sobre essa incidência. No Brasil, o que mata mais relacionado ao câncer? Mama nas mulheres, próstata nos homens, e se for nos dois, câncer de intestino. E aí ferra tudo, emenda tudo. Tem situações que a pessoa, inclusive, chega a regurgitar fezes porque ferrou tudo, o câncer comeu tudo, destruiu toda a parte tecidual do sistema digestório. É horrível um câncer de intestino ou de estômago, é muito horrível mesmo. Beleza, galera? Mas e aí? O que efetivamente vai causar um câncer? Eu vou pegar um câncer andando na rua? Pode, gente, dependendo do local. Se você estiver sofrendo a influência de vários fatores ambientais, nós vamos falar sobre isso, as famosas radiações, na próxima aula. E aí, o que acontece? Eu tenho que pensar em aspectos genéticos, em associação com fatores externos. Eles são fundamentais, então, para a gênese dessa figura, desse camarada aí chamado de câncer. Então, tem pessoas que têm predisposição para um tipo de câncer, tem pessoas que não. Tem uma pessoa que não tem predisposição para câncer nenhum. Tem pessoas que têm predisposição para todos os tipos de câncer. Então, isso é muito relativo. Isso varia de indivíduo para indivíduo. E aí, o que acontece? Vários estudos acabaram percebendo que uma causa imediata, além dos fatores ambientais, você pode ter uma combinação de diferentes agressões ou acidentes que induz o quê? As células normais a se tornarem malignas. Então, por exemplo, imaginar o cara que briga muito, fica tomando muita porrada na boca do estômago, né? Tá dilacerando, ou seja, o que está acontecendo? Se ele machuca, essa parte do corpo vai regenerar. E se regenera, nesse ato da regeneração celular, pode aqui que as células sofram mutações e acabar causando um câncer na região do estômago do indivíduo. Então, eu tenho que associar câncer com o quê? Com o processo de regeneração celular errado. É o famoso processo de mitose. Então, o câncer é uma mitose que deu errado e que não foi eliminada do corpo por todas as estruturas responsáveis por isso. Olha só que interessante, então, essa ideia. E aí, o que acontece? O evento principal, então, para surgir uma célula mutante e causar um câncer, nada mais é do que o aparecimento de uma ou duas proteínas, uma ou mais proteínas alteradas. São proteínas que são responsáveis pelo controle do ciclo celular. Nós vamos falar mais sobre isso um pouquinho hoje e mais na próxima aula. E aí, o que acontece? Essas proteínas que sofreram a mudança, elas vão afetar dois tipos de genes associados ao câncer. Um, são genes supressores de tumores, como o próprio nome já diz, ele vai suprimir, ele não deixa que surja o tumor, e oncogenes. São genes que acabam sendo ativados, e aí esses genes originam, então, um câncer na região onde está tendo essa mitose equivocada. E aí, então, essas mutações fazem o quê? Elas vão desativar os genes supressores e vão ativar os oncogenes. Então, se você ativa quem, se você inibe quem suprime, quem destrói, e ativa quem faz mal, gente, isso aí vai dar ruim para o corpo, ou seja, vai acontecer o processo de câncer, né? Lembra, câncer é uma mitose que deu errado e que não foi corrigida. E aí a formação de novas células, já que eu estou falando de mitose, eu tenho que pensar o seguinte: a partir de uma célula ovo, ou seja, do zigoto, nós temos o processo chamado de proliferação celular. Tem uma característica também chamada de quiescência celular, tem a apoptose e tem a ativação de células latentes por fatores exógenos. É um fator que vem de fora do organismo, uma radiação, por exemplo, luz solar, radiação ultravioleta. É um fator exógeno. A gente vai entender bastante sobre isso na próxima aula. O que é a proliferação celular? Nada mais é
do que a divisão celular mitótica, e a quiescência nada mais é do que a ausência de divisão. Porque assim, se a célula não precisa regenerar, ela fica no estágio chamado de G0, ou seja, gap zero, intervalo. Não preciso duplicar, vou ficar quietinho aqui. Agora, quando ela precisa duplicar, ela sai de G0 e passa para onde? Passa para G1. No caso de uma célula cancerígena, ela não fica em G0, ela está constantemente o quê? Se duplicando. A apoptose, nós já falamos sobre isso, é a morte celular programada. Ela garante que não haja um excesso de tecido. Esse excesso também pode acabar causando um câncer, excesso de restos de tecido, possíveis tecidos, tecido a mais ali em algum organismo, numa estrutura, isso pode acabar gerando um câncer. E aí, a ativação de células latentes compreende o quê? O retorno à atividade mitótica, ou seja, a célulazinha está quietinha lá. E aí tem um tipo de radiação, um fator biológico, químico, físico, que vai induzir o quê? Que aquelas células comecem a duplicar e aí isso pode acabar gerando um câncer. Então, de modo geral, nada mais o câncer é, uma célula cancerígena é o quê? Uma célula somática que acumulou um monte de mutação em vários genes diferentes e ela perdeu, então, totalmente o controle da sua proliferação. Ela não consegue parar, ela não consegue perceber que ela é uma célula ruim e se suicidar, entre aspas, né? Entrar em apoptose. E aí ela continua dividindo, 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 dividindo. E aí, por consequência dessas inúmeras divisões, eu vou ter a formação de massas celulares, que são esses tumores sólidos. E aí esses tumores, eles podem continuar crescendo no local, vão aumentando de tamanho, vão ocupando espaços. Outros param de crescer e podem regredir naturalmente, ou a partir de um tratamento, né, de uma quimioterapia, de uma radioterapia, de uma cirurgia específica para a retirada do tumor. E em muitos casos, que nem eu havia dito lá no começo da aula, essas células podem migrar. Elas podem se tornar migratórias, elas saem do local de origem e vão para outros tecidos. Esse é o famoso processo de metástase. Metástase é muito complicado. É um processo muito ruim para o organismo. Geralmente, uma pessoa que está em estágio de metástase, o câncer já se alastrou por todo o corpo, praticamente a pessoa está chegando já à sua morte. Infelizmente, é um processo muito grave quando a célula cancerígena se encontra nesse processo de migração, que nada mais é do que o processo de metástase. Galera, e aí o que acontece? Esses tumores que migram são chamados de malignos. Agora, aqueles que ficam num determinado local, eles são chamados de benignos. Por que essa definição? Gente, porque, como eu havia dito, a metástase já é um estágio avançado. É mais difícil de você conseguir combater aquele câncer. Agora, o tumor benigno, que é no local ali específico, ele pode ser combatido, pode ser destruído de forma muito mais eficaz do que um tumor maligno. E aí, os diferentes tipos de câncer, então, acabam resultando em mutações, como eu havia dito. Essas mutações vão afetar os genes perdem o controle do crescimento, ou seja, ela não para de crescer e ela não morre mais, e aí, com isso, então, afeta totalmente o ciclo celular. E aí, o ciclo celular, só para a gente fechar, ele é controlado por uma família de proteínas. Essa família de proteínas, elas são sintetizadas em cada ciclo e depois elas morrem, são destruídas, né? Morre é bom, né? Proteína morrer, beleza, professor. É uma molécula orgânica, mas ela não morre, ela é destruída, né? E elas são denominadas ciclinas. E as ciclinas são determinantes no controle desse ciclo. Na próxima aula a gente vai falar dela, principalmente da P53, que é a principal ciclina que nós temos. É ela que vai trabalhar para tentar o quê? Verificar se a célula está duplicando errado e tentar corrigir também o erro nessa célula. E aí o que você tem? Olha só, se você afeta qualquer um desses fatores, replicação do DNA, ou seja, a duplicação do código genético, reparos, vai que a célula precisa ser reparada e não consegue. Compactação do DNA, tem erro ali na hora da formação dos cromossomos metafásicos, ou na hora da separação dos cromossomos da anáfase. Tudo isso aí é indispensável para uma divisão celular bem feita. Agora, se qualquer um desses fatores for alterados por uma mutação, isso pode acabar, então, gerando um câncer. E essa imagem aqui, vocês vão lembrar do ano passado, que inclusive eu pedi para vocês fazerem um mapa mental, mostra aqui o processo de divisão celular propriamente dito. Você tem aqui a intérfase, né? G1, S, G2. O grande problema é aqui, ó, fase S. A fase S
é a fase onde ocorre a duplicação do DNA, o DNA dobra. Então, é justamente aqui, nessa fase S, que podem acontecer erros. É aqui que podem acontecer mutações. Na fase G2, você tem o quê? Nós vamos ver muito melhor explicado na próxima aula. Nessa G2, é aquela fase de conferência. É aquele momento que a célula vai fazer uma pesquisa, as ciclinas, né? As proteínas vão verificar se o código genético foi duplicado. Se ele não foi duplicado corretamente, a célula pode tentar corrigir, e se não corrigir, ela vai tentar o quê? Matar a célula, a apoptose. E se a célula não morrer, ela pode virar, então, uma célula cancerígena. Só para a gente lembrar, então, dos ciclos de mitose e meiose. Galera, e para fechar, vamos lá na página 42, questão 1 da proposta. Sobre certas circunstâncias, as células podem passar a se dividir de forma anormal e descontrolada. Essa multiplicação anômala dá origem a uma massa tumoral que pode invadir estruturas além daquelas das quais se originou. Com relação a esse assunto, analise as proposições a seguir. Item 1. Células tumorais malignas podem se disseminar por todo o corpo do indivíduo através da corrente sanguínea ou do sistema linfático. Verdadeiro. São as células que estão no processo de metástase. Item 2. Radiação solar em excesso, exposição a radiações ionizantes, raio-x, por exemplo, e certas substâncias químicas se apresentam como fatores de risco para o surgimento do câncer. Verdadeiro também. Falaremos mais sobre isso na próxima aula, mas é verdadeiro. Item 3. Diversas formas de câncer diagnosticadas em pulmão, laringe, esôfago e bexiga urinária no homem estão associadas ao tabagismo, ou seja, ao fumo. Também está correto. Beleza, galera? Esse item também está verdadeiro. Questão 3. Uma pessoa com câncer foi submetida a um tratamento quimioterápico, uso de remédios, após o qual não houve formação de novas células tumorais. Acabou a proliferação celular cancerígena. Considerando-se somente essa informação, é possível inferir que nas células tumorais, os agentes quimioterápicos atuam sobre: letra A membrana plasmática tornando impermeável qualquer substância. Falso. Letra B. As mitocôndrias impedindo que realize respiração aeróbica. Falso também. Letra C. Peroxissomos bloqueando a produção de catalase. Falso também. Letra D. Algum ponto do ciclo celular fazendo cessar as mitoses. O próprio texto já disse, galera, item D verdadeiro. Ele interrompeu, não teve mais a formação de novas células tumorais. Ou seja, ele inibiu o ciclo celular. Ele inibiu o processo de mitose. Beleza? Vamos tentar fazer mais uma aqui, rapidinho. Ó, questão 10, lá na página 44. Se um dia você ouvir que foi encontrada a cura do câncer, não leve a sério. O que chamamos de câncer é, na verdade, um conjunto de mais de 100 doenças que em comum têm apenas a célula maligna. Assinale a afirmativa correta. Letra A. A resposta terapêutica esperada nos pacientes é sempre a mesma para cada tipo de câncer e tratamento. Totalmente falso. Cada tipo de câncer tem seu próprio tratamento e isso varia de indivíduo para indivíduo. Letra B. As células cancerosas diferem das células normais, das quais elas se originam principalmente por perder o controle sobre a divisão celular. A célula cancerígena não consegue parar a divisão, ela continua se dividindo até matar o indivíduo. Verdadeiro, gente. Letra B, resposta correta. Galera, por hoje é só. Até a próxima aula, onde continuaremos a falar sobre câncer. Abraços, valeu!